Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Quem vos fala é o evangelista Elias de Castro. Estamos novamente aqui unidos para podermos estarmos comentando algo sobre a palavra do Senhor. Hoje estaremos então iniciando o capítulo 30 do livro de Jó, né? Desde já vai o nosso agradecimento para a nossa pastora Loídia, pastora presidente, pela confiança, né? E o pastor Gedeon Júnior. Pois bem, vamos então falarmos um pouco sobre aqui o capítulo 30 do livro de Jó. É interessante que este capítulo ele começa assim, com um ato assim melancólico, né? Mas agora a diversidade é assim, ela é descrita aqui assim da mesma maneira como a prosperidade também ela foi descrita no capítulo anterior. E aí, a altura daquela prosperidade apenas aumenta a profundidade dessa diversidade. Então Deus coloca o que? Assim, de uma certa forma, uma contra a outra, né? E a mesma coisa fez Jó, de modo que as suas aflições pudessem parecer assim, ainda algo mais angustiante. E, consequentemente, o seu caso fosse assim, mais merecedor de piedade. Aí veja só, primeiro, ele tinha vivido uma grande honra, mas agora, no entanto, ele tinha caído e era tão difamado até mesmo pelos menos humildes, né? Pelos mais humildes que digo. Então, como antes ele tinha sido exaltado pelos mais nobres, né? Aristocratas, agora ele era mais humilhado assim pelos plebeus, né? Pelo povão propriamente dito. E ele insiste muito nisso. E a gente vê ali no versículo do 1, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, a gente vê isso aí, né? E isso aí é um ponto assim que foi bem descrito aqui. Aí no ponto 2 ele nos diz assim, ele tinha muita consolação e prazer anterior, mas agora era um terror e um fardo para si mesmo, né? E estava assim, de uma certa forma, esmagado pela tristeza. E aí o ponto 3 ele vem nos dizendo, ele tinha desfrutado de uma boa condição de saúde, mas agora ele estava doente, sofrida, né? De dores, como está descrito ali no 17, do 19, do 29 até o 31, até o 30. E o ponto 4, houve uma época em que o segredo dele, de Deus, estava com ele, mas agora a sua comunicação com o céu tinha sido cortada. Então vamos entender. No ponto 5, ele tinha prometido a si mesmo uma vida longa, mas agora viu o que? A morte à sua porta. A morte à sua porta. A gente vê isso lá no versículo 23, ele citando isso, né? Ele menciona que uma coisa que agravou a sua aflição, que o surpreendeu quando ele procurava a sua paz. Quando ele procurava a paz. Então nós vimos aqui que nesse capítulo a gente vê esse contrastes aí. Antes ele falando da prosperidade e agora ele vem falando de toda essa perseguição, de tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí vamos lá. No capítulo, no versículo 1, porém, a gente consegue entender que assim como Jó tinha estado numa posição tão alta, segundo a sua estimativa, até mesmo dos outros também, agora seu nível era tão baixo, né? E ele havia caído. Não ele propriamente dito ali, o seu assim propriamente dito caráter, não. O nível dele não caiu em hipótese alguma. Mas enfim, o que as pessoas diziam sobre ele, né? A posição social que ele estava tendo na época. E aí no 2 a gente consegue perceber que Jó estava dizendo que agora ele seria como se fosse, assim de uma certa forma, já tão idoso, a ponto de já não valer mais nada, né? De não ter mais valor, porque seria como se fosse uma peça de uma engrenagem já desgastada, digamos assim. E aí, no ponto 3 ele vem dizendo que Jó já viu que a si mesmo como um soldado deserto, né? Como um assolado e deserto. Então, ou seja, ele estava num local tão assolado e deserto que Jó então se encontrava e conseguia ver essa situação dele. E daí no versículo 4 nós conseguimos entender uma coisa, que de uma mesa de rei Jó reduzia
a comer as suas migalhas. Por quê? Porque esse versículo 4 ele vem nos dizendo assim que eles agarravam as malvas entre os arbustos, e a raiz de zimbro era a sua comida. E o que seria propriamente dito essas malvas, né? Seria uma espécie de hortaliça ali que Jó tinha, né? Que Jó tinha não, que existia na época uma certa de hortaliça, e elas tinham, pois então, esse nome de malvas ali. E ali, então, o combustível para que talvez ele fosse fazer alguma coisa, era então as raízes de zimbro, né? Então, nós conseguimos perceber de que posição Jó estava. Ele era, então, um aristocrata, né? Um nobre, ali onde ele tinha tudo de bom. E, de repente, ele se torna um plebeu, né? Se torna um plebeu e aí a gente consegue perceber a diferença de como ele estava, então, se alimentando ali, né? Ele era um plebeu agora. Estava numa alimentação como de um plebeu, de um povão propriamente dito. Mas, enfim, a gente consegue perceber que aqui, nesse momento, a gente vê novamente, mais uma vez, a descrição da palavra de Deus, mesmo antes dela existir. Você lembra que o apóstolo Paulo, né, ele falava lá em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se nós formos analisarmos esse contexto dessa palavra, nós conseguimos perceber que Paulo poderia estar na abundância ou mesmo nas dificuldades, mas ele continuava com Deus. E é o que nós conseguimos perceber que ainda nesse momento, que quando Jó deixou de ser uma aristocrata e passou a ser um plebeu, ainda assim ele continuava louvando a Deus, presente diante do Senhor. Esse é um ponto interessante, né, e que nós devemos guardar, porque eu paro e penso, quando eu estou lendo aqui esse livro de Jó e eu começo a analisar, que eu vejo assim as instruções que o Senhor deixou, o apóstolo Paulo, né, tudo na vida de Jó. Então, na realidade, é um livro muito interessante, né? Muito interessante. E realmente tem muitas coisas para nós estarmos aprendendo a cada dia. E aí, no versículo 6, a gente vê aqui, ó, que para irem habitar nos barrancos dos vales e nas cavernas das terras e nas rochas. Aí a gente consegue perceber assim que de uma mansão ele foi para uma cova, né? Jó estava morando numa cova. Que situação terrível. Então, de repente alguém pode dizer assim: será que seria pois isso então que o Messias falou para aquele jovem rico que uma vez disse que o seguiria e para onde quer que ele fosse? E Jesus então, olhando para ele, disse: olha, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Seria pois então isso? Não, não. Não é isso que o Messias estava dizendo para aquele jovem naquela ocasião. O que o Senhor estava dizendo para aquele jovem naquela ocasião é que antes, porque veja bem, o jovem ele tinha ali seus recursos, ele tinha sua vida, e então aristocrata também, podemos dizer assim. E aí o que o Messias estava dizendo para ele é que ele teria que calcular todos os gastos, né, para saber o que aquilo dali lhe custaria. Então o gasto, o custo que seria justamente de levar a cruz do Messias, né? Então teria que ter uma fé alicerçada sobre a palavra do Senhor. É bem interessante. E aí, voltando aqui para o livro de Jó, a gente então consegue perceber a situação em que Jó se encontrava. Né? Em que Jó se encontrava, que ele conseguiu viver Filipenses 4,13, mesmo antes de existir. Ok? Agora vamos entender o porquê que Jó conseguiu essa proeza. Será que é porque Jó era um homem que nasceu diferente, isso, aquilo, outro? É porque ele sabia que verdadeiramente o Senhor existia e Deus tinha dado para ele o quê? A sabedoria suficiente para que ele tivesse que conseguisse entender que ele tinha que enfrentar a sua realidade, né? A realidade ele tinha que enfrentar, do presente, não fugir memória do passado. Né?
Então ele teria que conseguir entender isso aí e aí prosseguir adiante. Muito bem, vamos lá. E aí nós conseguimos perceber que Jó passou por todo esse sofrimento semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo e os mais vis no meio do povo, fatalmente, né, eles acusavam assim Jesus, como a gente vê ali em Mateus 26:59, né, que os pessoal desprezavam ele, né, cuspiam em Jesus, falavam mal dele, tentavam ridicularizá-lo, enquanto ele estava sofrendo, né? E foi uma canção também dos bebos, a gente vê isso lá no Salmo 69:12. Então vamos entender que Jó não sabia, mas ele estava sendo honrado por Deus para se identificar, olha que coisa, o sofrimento do Messias, né? E com a sua morte, como diz em Filipenses 3:10. E aí, ele então dizia que estava preso os seus dias de sofrimento. E Jó então ali em toda aquela sua batalha da luta do dia a dia, Jó gemeu, Jó sofreu. Que contraste com os dias de nata e azeite que ele tinha, né? Lembra que a gente falou no capítulo anterior, né, sobre a nata, sobre o azeite, né, que era justamente ali símbolos de prosperidade, de bonanças, de vitória? Pois é. Aí vamos entender que no 29:6, ali foi dito isso, em vez de enriquecê-lo com bênção, Deus estava lhe roubando até os prazeres básicos da vida durante o dia, né? Durante ali o dia. Então Jó resistia a um sofrimento insuportável. À noite, Deus lutava com ele. Transformava sua roupa em uma camisa de força e o jogava na lama. Todas as noites, Deus lutava com Jó. E Jó não conseguia vencer. E aí, Jó viu que fielmente ajudado as pessoas em suas necessidades, como ali no capítulo 29, do versículo 12 até o 17. Mas agora ninguém o ajudava. Ninguém estendia a mão para Jó, né? Então, elas, elas não choravam com ele e nem sequer tocavam nele. Jó era tratado assim, de certa forma, como um leproso que podia contaminar as outras pessoas. Ou até mesmo como um condenado que Deus podia destruir a qualquer momento, né? Então vamos entender que não era prudente aproximar-se muito dele naquela ocasião. Então, nossa motivação para servir aos outros não é com certeza obrigá-los a nos servir, né? Aí vamos lá. Ajudamos os outros porque amamos a Cristo e também nós desejamos glorificá-lo, como diz Mateus 5,16, que o Senhor orienta os seus discípulos que as obras dele têm que ser obras, né, boas, para que as pessoas vejam sobre esses que se chamam-se de cristão, crente, boas obras e vejam verdadeiramente o Senhor Jesus. E aí aquilo que nós já temos comentado anteriormente. Através das nossas boas obras, então, as pessoas veem em nós o Senhor Jesus Cristo e daí o nome de Deus é santificado, né? Sobre as nossas vidas é santificado aqui na terra. Então, aquilo que nós falamos, quando a gente consegue dar bons testemunhos, né? Quando a gente anda na linha, na palavra do Senhor, então o nome do Senhor é santificado sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos ensinado na oração ali do Pai Nosso, ok? E aí, durante os tempos de prosperidade, também Jó esperava desfrutar de uma vida longa e confortável. E também ele pensava que teria uma morte tranquila, né? E aí a gente vê que agora, porém, tudo havia mudado. Ele procurava o bem, mas Deus enviava outra coisa. Ele procurava a luz, mas Deus enviava outra coisa. Em vez de conforto e paz, havia dentro dele o quê? Um tumulto constante. Nunca para a agitação dentro de Jó. Então seriam os dias de sofrimento, né? Que confrontavam. Está lá no 30:27. E aí, a gente consegue perceber também que aqui do 30, do 29 ao 31, no passado, as palavras de Jó, eles trouxeram o quê? Alento e esperança para muitos. A gente vê isso lá no 29, 21. Mas agora eram como o quê? Como
um uivo dos chacais, e os gemidos das corujas e avestruzes, segundo Miqueias 1:8. Agora vamos entender uma coisa, que uma vez que sua esperança estava morta, a canção de Jó era um canto fúnebre, né? Vamos entender que sua harpa e flauta estavam afinadas em um tom menor. Como ele poderia falar palavras de incentivo para os outros quando ele mesmo estava no poço de desânimo? É, então realmente estava numa situação um pouco contraditória, estava numa posição difícil para Jó, mas ele continuava na esperança, né? Então, esse foi o comentário aqui do capítulo 30. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta, estaremos falando aqui sobre o 31, né? E o Senhor tenha misericórdia de nós, nos proteja, nos guarde e nos abençoe. A paz do Senhor.